E na realidade, a floresta começou a voltar. Né? Construindo essa floresta, uma volta das águas, uma volta, claro, das árvores, uma volta dos pássaros, uma volta dos mamíferos, né? A vida começou a voltar. Então, eu tive uma grande vontade de voltar a fotografar, que eu tinha praticamente parado, e aí eu quis fotografar o planeta. Eu quis fotografar as partes do planeta que não se tinha destruído. Eu tinha vontade de ir ver. Então, com a Lélia, a gente concebeu um projeto fotográfico. A gente achou que em 8 anos a gente poderia fazer, cobrir uma amostragem do planeta e fazendo uma média de 4 histórias por ano, passando um tempo razoável em cada história, uma média de 2 meses. Então, nós concebemos Gênesis. Claro, no início da ideia de fazer uma denúncia sobre a poluição, né? Destruição das florestas, né? A urbanização massiva, toda essa coisa, mas depois falou, não, vamos fazer alguma coisa para tratar as pessoas. O grande prazer que nós estamos tendo nesse projeto. Aí nós começamos a investigar e tivemos uma surpresa fabulosa de ver que mais de 46% do planeta ainda está como o dia do Gênesis. E são das terras, né? Das verdadeiras terras, não considerando a parte aquática do planeta. Então, e que são os grandes desertos que foram destruídos talvez em 5, 6%. Antártica, que é um continente fabuloso, imenso, muito, várias vezes maior que o Brasil, né? Quase todas as terras estão acima de 3 mil metros. Uma parte das florestas tropicais, como a Amazônia foi destruída talvez 25%, a brasileira, mas a venezuelana está quase que integral. Uma parte da floresta tropical na África, na Ásia, as grandes florestas frias do norte do planeta, na Sibéria, no Alasca, no Canadá, uma parte das florestas do sul do planeta. Então, nós concebemos um projeto para ir ver. Na realidade, a gente não tinha vontade de mudar a cabeça de ninguém. Nós tínhamos uma grande curiosidade de ir ver. A Lélia, nós fomos juntos em quase todas essas viagens. É claro que a Lélia não passou todos os tempos, porque ela que administra a nossa pequena agência de criação de fotografia lá em Paris. É ela que é a presidente do Instituto Terra, a nossa instituição ambiental lá no Vale do Rio Doce, que na realidade hoje nós estamos com mais de 2 milhões de árvores plantadas. Nós transformamos esse projeto talvez um dos maiores projetos ambientais do Brasil. Nós temos o maior viveiro de plantas nativas do estado de Minas Gerais, não é? Temos um grande centro de formação. Nós temos jovens que saem das escolas técnico-agrícolas. Nós levamos para o internato, que nós transformamos em técnicos também ambientais. Temos um grande programa educacional nas nossas escolas no Vale do Rio Doce. Na realidade, o projeto se transformou num projeto muito representativo. Então, construindo esse projeto, nós fomos para o Gênesis. Na realidade, para construir essa sociedade hiper sofisticada, esse teatro fabuloso que nós temos aqui, esses edifícios incríveis, esses automóveis que nós temos, nós deixamos atrás da gente um enorme deserto, que nós temos a obrigação de reconstruir. Se a gente quiser sobreviver como espécie, e quiser que uma grande parte das outras espécies sobrevivam, nós temos que reconstruir uma parte do que nós destruímos. Vocês vejam, a única máquina capaz de transformar o dióxido de carbono em oxigênio são as árvores. Nós ainda, com toda a nossa ciência, com a ciência dessa universidade, ainda não fomos capazes de conceber uma máquina que transforma o carbono em oxigênio. São as árvores que fazem. E nós estamos destruindo, mas numa escala massiva, essas árvores. Nós temos as árvores ainda têm uma outra função, não é? Que é a função de manter os mananciais de água. Nós estamos começando um projeto lá no Vale do Rio Doce. O nosso rio, que foi um dos maiores rios do centro-sul do Brasil, foi navegável com uma profundidade média de 4 metros, hoje tem uma profundidade média de 80 centímetros, completamente assoreado, morrendo. Nós temos um projeto de replantar as 370 mil fontes de água do Rio Doce. Esse projeto já entrou, nós já discutimos com a presidenta Dilma, estamos trabalhando com o BNDES, com várias empresas, grandes empresas da nossa região. Nós já fizemos um piloto desse projeto e vamos começar a plantar o ano que vem. Mas vocês, vou dar um exemplo.
Quando vocês tomam banho, todas as pessoas felizes aqui, cheias de cabelo, eu não tenho, mas quando vocês tomam banho, se não usar um secador de cabelo, vocês levam 2, 3 horas para secar o cabelo. Eu, em 2 minutos, está seguindo. Quando você não tem água, é a mesma coisa. É a minha cabeça quando você não tem água. E quando você tem água, o sistema reticular dessas árvores, os galhos que caem, as folhas, eles criam uma superfície úmida. Eles concentram grande quantidade de água. E essa água, devagarinho, ela é liberada em direção às fontes de água. E você mantém viva a capacidade aquática do planeta. Quando você não tem e que chove, em 2 minutos, a água vai a uma velocidade incrível, provoca uma erosão, chega no riacho, vai embora para o rio, cheio de terra, assoria tudo e destrói. Então, nós temos que reconstruir. Então, isso nós estamos fazendo no Vale do Rio Doce. Eu espero que a gente faça no Brasil inteiro, em outra escala. Nós abandonamos nosso planeta. As pessoas morando em Porto Alegre, as pessoas morando em São Paulo, morando em Paris, morando em Xangai, nós não estamos morando no Brasil, nós não estamos morando na França, nós não estamos morando na China, nós estamos morando nessas cidades. Nós abandonamos o nosso planeta. Nós temos que voltar. Nós somos um animal como qualquer outro animal. Nós pertencemos à espécie animal. Até poucos anos atrás nós estávamos na floresta. É isso, nós estávamos totalmente identificados com a nossa natureza. Nós perdemos essa identificação. Nós tínhamos que voltar. Eu tenho certeza que nós não vamos voltar mais para morar na floresta. Mas nós podíamos fazer uma volta, um retorno espiritual. Nós podíamos respeitar mais a natureza. Nós podíamos reconstruir o que nós não precisamos destruir. Nós precisamos frequentar a natureza para respeitar as outras espécies, respeitar os outros animais. Eu tenho certeza que a gente ia viver de uma maneira muito melhor que a gente vive hoje, com todos os conflitos urbanos que nós temos hoje. Então, essa é uma parte que eu acho muito importante da reconstrução. O que eu fui ver com Gênesis, o que eu rodei nesse planeta inteiro, é a outra parte. É a parte que ainda existe, são os 46% que ainda estão aí, e que nós temos a obrigação de preservar. Nós temos realmente a obrigação de manter o que está aí. Nós não precisamos destruir mais. Existe, assim, uma ganância, um apetite muito grande, não é isso? De uma agricultura agressiva, de fronteira móvel, que está penetrando nessas áreas, que são as áreas de proteção do planeta. São as áreas mínimas que nós precisamos para subsistir. Essas áreas estão sendo violadas, estão sendo atacadas, nós temos a obrigação de proteger. E essas fotografias que estão aqui no Gênesis, é um corte representativo dessas áreas. Não é? Eu tive durante 8 anos, com a Lélia e com uma pequena equipe, a oportunidade de ir ao planeta, de me sentir parte desse planeta, de me sentir um animal como os outros animais, de descobrir que me contaram uma enorme mentira toda a minha vida, dizendo que eu fazia parte da única espécie racional do planeta. É mentira, gente. Todas as espécies são racionais. Cada espécie tem uma racionalidade enorme dentro da sua espécie, que nós temos que respeitar. Eu descobri, fotografando nas montanhas do Alasca, tinha um aviãozinho que me colocava, eu fiquei sozinho, eu tive, meu assistente, ele ficou doente, pegou uma enfermidade grave, não pôde viajar comigo, eu fui sozinho, e lá eu tive um esquimó que foi me ajudar. Mas o meu esquimó era muito gordo, ele era menor do que eu, ele pesava 240 livros, mais ou menos 120 quilos, então ele não conseguia subir. Então eu subia naquelas montanhas, que era muito fácil a ascensão. Eu passava lá 5, 6 horas, quando eu estava descendo, ele não estava na metade. Chegou uma hora que eu pedi para ele ir embora, o aviãozinho levou, e eu fiquei sozinho. Eu tive uma oportunidade fantástica. Eu acho que a maior viagem que eu fiz durante esses 8 anos não foi nessas regiões do planeta inteiro que eu visitei, foi no interior de mim mesmo, de ter oportunidade, por exemplo, nessas montanhas do Alasca, de sentar lá em cima, de começar a fazer uma ascensão às 3 da manhã, porque lá nós tínhamos 24 horas de luz por dia, nós estávamos no extremo norte do planeta, de sentar, fazer uma ascensão de 1.500 metros, ficar lá em cima 6, 7 horas, em comunhão com o planeta.
e descobri que se eu tivesse a capacidade de ver o planeta em dezenas de milhares de anos, centenas de milhares de anos, eu ia ver que aquela rocha era tão viva quanto eu era vivo, que aquelas montanhas eram jovens, ainda estão crescendo, elas aumentam de alguns metros a cada ano, não é? Quando eu visitei aqui o Roraima, esses tepus da Venezuela, do Brasil, essas montanhas fabulosas dentro da Amazônia, de descobrir que essas montanhas foram as montanhas mais altas do planeta. Elas chegaram a ter 12 mil metros de altura e que hoje elas têm em média 3 mil metros. Elas são montanhas velhas. Elas são velhinhas. Quando eu estou ficando velhinho, estou já diminuindo, elas também vão diminuindo. Mas não é que elas passaram de 12 mil metros a mais ou menos 3 mil metros que ela tem hoje. Foi que descendo elas são tão massivas que elas fizeram o Sol subir em direção a elas também. Então é um movimento assim tão colossal e que nós somos parte de tudo isso. Nós somos parte desse universo fabuloso. Eu descobri que a minha espécie é tão importante como a espécie das formigas, dos cupins, das baratas, dos escorpiões, que nós todos somos vitais nesse sistema e que nós todos temos que conviver juntos. Então, essas fotografias que eu fiz do Gênesis foi discutindo com a Lélia, que a gente tomou a decisão de transformar em exposição, de transformar em livro, e para dar oportunidade às pessoas de ter um confronto com o seu planeta. É um corte representativo com aquele grupo de fotógrafos que há 100 anos atrás, europeus, foram para a África, foram para o Extremo Oriente, foram para o Polo Sul, para o Polo Norte, e fotografaram e criaram uma grande surpresa com aquelas fotografias de coisas que eles já conheciam há um século atrás. O Gênesis é igual. Eu utilizei meios muito mais modernos, utilizei balões, utilizei aviões, barco, fui a pé. Então, fizemos esse corte representativo do planeta também, para as pessoas terem essa comunhão com o planeta. Se vocês tiverem a oportunidade, dão um pulinho aí no gasômetro, aqui na universidade, uma pequena parte da exposição também. Temos 2 livros, temos um livro normal, que a Helena desenhou um grande público, que nós conseguimos que a taxa vendesse o mesmo preço da Europa aqui no Brasil, não é? E temos um grande livro, esse caríssimo, é um livro para colecionadores, mas muito bonito, que tem uma amostragem também dentro da exposição. E recentemente, agora, segunda-feira, foi lançado em São Paulo um livrinho, está aqui na entrada, à venda, vocês vão encontrar, chama Da Minha Terra à Terra, onde eu conto toda essa história que eu acabei de contar para vocês, a minha trajetória, da minha origem até então, publicado pela Companhia das Letras. Agora vamos dar uma olhadinha nessas fotografias do Gênesis, que também já estão aqui em Porto Alegre, mas só para a gente preparar para responder as questões que vocês vão colocar. Tá bom? Obrigado. Provocou de indagações, né? E essa belíssima apresentação. Vamos fazer a primeira pergunta então. Sebastião, gostaria de ouvir a Lélia falar sobre você, sobre o seu trabalho e a Lélia, participação no seu lindo trabalho de conscientização dos problemas da humanidade. Obrigado, Elisa, Larissa e Pietro. Bom dia. A minha participação no trabalho, assim,
A minha participação no trabalho é bastante grande. Aliás, como ele bem falou, nós somos sócios. Nós fazemos, digamos, nós conversamos em saber o que a gente vai fazer, que temas de desenvolver, as pesquisas, o trabalho, a organização para fazer essas fotografias que foram necessárias, algumas expedições mesmo, porque andar a pé, viajar de canoa. Então foram assim, essa é a minha participação. E depois a participação em ajudar a editar as fotografias e editar os livros, desenhar os livros, editar as exposições, fazer a cenografia dos museus, fazer circular as exposições. Isso é todo um trabalho. No final das contas, nós somos absolutamente complementares. O que ele sabe fazer, eu não sei. O que eu sei, ele não sabe. Então, e juntos nós chegamos a um objetivo. E na vida, o que é importante é que nós temos o mesmo objetivo na vida. Nós vemos o mundo, as pessoas, mais ou menos do mesmo jeito. Ou estamos no mesmo caminho, ou estamos absolutamente paralelos. Mas o objetivo é o mesmo, nós vamos sempre para o mesmo lugar. Vou fazer uma pergunta técnica agora para a apresentação. Há alguma maneira em especial para a revelação de tuas imagens, tanto as digitais ou não? Olha, para você chegar a ter um resultado razoável na fotografia, você tem que ter um conceito de excelência. Você tem que expor muito bem os seus filmes, ou no caso da fotografia digital, expor em função da reação que o digital vai ter com a luz, que é muito diferente do filme. Você tem que editar muito bem. Olha, para editar muito bem, nós fazemos pequenas cópias de trabalho, que são cópias do tamanho do cartão postal. Hoje a gente teve estimando, nós temos mais de 500 mil cópias dessas realizadas para você poder afinar, preparar e editar seu trabalho, que na realidade as fotografias que eu for mostrar, principalmente as fotografias anteriores, foram pequenas amostras de livros que foram feitos, de histórias, né, que foram feitas com as fotografias. Mas eu acho que é como tudo na vida, né, a gente tem que ter um cuidado imenso em controlar as variáveis de formas que o modelo que a gente está trabalhando, sendo um modelo qualquer, ele seja um modelo internamente sob controle. E a fotografia, quando você começa a trabalhar uma câmera nova, ela é uma variável. Mas quando você aprende, quando você domina, ela passa a ser uma constante. Você não se preocupa mais com ela. Ela é um dado, ela entra. Não é? Você se preocupa com a luz, você se preocupa com a composição, você se preocupa com a exposição, você se preocupa com a cópia, a edição da fotografia, o desenho, o livro, a apresentação da exposição. Tudo isso é muito importante. Mas a luz, o desenho da fotografia, ela já vem dentro do fotógrafo. O Pedrão está sentado ali, o Cadão, são fotógrafos que eu respeito imenso, né? Nós trabalhamos todos mais ou menos na mesma direção, mas que são completamente diferentes em função de cada um. A pessoa de cinema, às vezes o fotógrafo de retrato, né, o retratista, ele traz luz, ele ilumina, mas a luz do fotógrafo, a principal luz do fotógrafo, que faz o que nós fazemos, ela já vem dentro do fotógrafo. Você traz com você da sua origem. Então, esse lado é muito importante. O lado técnico você tem que dominar, todo ele, seja ele digital, seja ele filmes, mas eu acho que esse cuidado com todas as coisas, você alinhar todas essas preocupações, não é? A nossa linguagem é uma linguagem estética, é uma linguagem formal. Nós trabalhamos com um quadro, nós trabalhamos com a forma, todos nós fotógrafos. Então, nós temos que ter muita atenção. Mas tudo isso é realizado
numa fração de segundo. Se a gente considera essa exposição que está aqui no gasômetro, que são 245 fotografias, se eu gastei em média 250 avos por segundo para realizar cada uma, quando a gente multiplica por 245 fotografias multiplicado por 250 avos, eu tenho um pouco menos de um segundo de fotografia reunida em um gasômetro, mas que levava 8 anos para ser feito. E dentro desse segundo de fotografia que está ali, eu conto um pouco a minha história lá mesmo. Pela minha luz, a gente sabe a luz que eu tive quando eu era criança, né? Eu conto a história dessas pessoas. Eu acho que a fotografia tem esse grande poder. A fotografia está se transformando. Hoje, o instrumento de captura da imagem, ele também já é um instrumento de cinema. A maioria das máquinas que nós trabalhamos hoje digitais, você pode filmar também. Hoje você pode trabalhar a fotografia de uma forma muito diferente, através do Photoshop. Então, a fotografia está em transição. Possivelmente ela não vai durar muito mais do jeito que ela foi feita até aqui. Mas eu posso afirmar uma coisa, e todos os fotógrafos que estão aqui, que são fotógrafos da minha geração que estão aqui, tem vários profissionais que estão aqui dentro, eu acho que nós fomos, possivelmente, os profissionais que trabalharam até hoje, os mais privilegiados. Nós tivemos a oportunidade de frequentar as coisas mais interessantes do planeta, de navegar na crista da onda do momento histórico que nós vivemos. Então, eu posso considerar que nós somos super privilegiados. Obrigado. Uma pergunta acadêmica, técnica, agora uma de cunho ideológico. Qual a sua opinião sobre a construção massiva de barragens no Brasil, tendo em vista o propósito do seu trabalho Gênesis e a destruição do ambiente e de modo de subsistência de comunidades que causam essas obras? Qual a questão mesmo, né? Qual a sua opinião sobre a construção massiva de barragens no Brasil? Olha, essa é uma grande contradição que nós vivemos, não é isso? Todos nós aqui temos uma casa, nós utilizamos um elevador, tudo que nós temos está baseado na eletricidade, está baseado no combustível, e a sociedade de consumo que nós construímos é muito complicada. Como é que nós vamos manter todas essas luzes que estão aqui? Não é isso? Qual a alternativa que nós temos, além da barragem? Nós podemos utilizar o óleo diesel, né? Utilizar o combustível, mas para utilizar o combustível, nós vamos ter que buscar lá embaixo, né? Hoje nós estamos construindo aqui no Brasil uma série de poços no pré-sal que são perigosíssimos. Nós tivemos um movimento, uma placa teutônica que está por aqui, que pode existir, pode ter. Vai acontecer o que aconteceu outro dia no Golfo do México, né? Com um só poço, que provocou aquele distúrbio, aquele desastre ecológico massivo naquela região. Nós estamos perfurando centenas de poços com a lâmina de água a maior que tem nesse planeta, para buscar combustível que nós vamos utilizar no nosso conforto, né? Outra alternativa que nós temos são as usinas atômicas. Nós vimos o que aconteceu no Japão outro dia, né? Nós damos aula lá e eu no Japão, na maior escola de arte do Japão. E o Japão é engraçado. Você tem aqueles edifícios incríveis, todo o Japão. Cada edifício daquele, ele deve consumir 10 vezes mais energia que uma pequena cidade no interior, porque baterias de elevadores, edifícios de 40, 50 andares. Olha, no Japão, quando você senta no seu toalete para fazer suas necessidades, vem um jatinho de água quente e bate, né, em você. Tudo é elétrico. Como é que você vai manter todo aquele consumo de eletricidade num país onde você não tem nem cursos d'água grande como no Brasil tem, onde você não tem uma produção de petróleo? Então, eles foram para o atômico. E o desastre que aconteceu lá outro dia. Nós temos outra possibilidade, seria a energia eoliana. Mas, olha, eu já vi na Europa, aqui no Brasil não vi, certamente tem, pedaços da natureza inteiramente cobertos com aqueles gigantescos ventiladores, horrorosos, que destruíram a paisagem inteirinha e são macios. Você cobre elevações, grande quantidade de terra. Então, nós vivemos uma contradição imensa. Como é que nós vamos resolver essa contradição?
Eu não tenho solução, não sei se barragem está certo ou não. Eu sou contra Belo Monte, eu assinei protesto contra Belo Monte, porque me corta o coração de ver um pedaço da floresta destruída, de ver populações indígenas deslocadas, mas eu não estou seguro que eu estou certo, não. Eu assinei por princípio. Mas nós vivemos uma grande contradição. Olha, o nosso rio, o Rio Doce, a barragem que foi feita no nosso rio para a produção de energia elétrica, ela tem uma concessão de 30 anos. Porque daqui a 30 anos ela vai estar assoreada, ela vai estar cheia de areia. Ela não vai mais. Então vamos ter que fazer outras e outras e outras. O problema está na barragem, mas o problema está no desflorestamento, o problema está na nossa sociedade de consumo. O problema, eu acho que nós temos que colocar a questão de outra maneira. Eu acho que a gente tem que colocar a questão desse hiperconforto, nessa super sociedade de consumo, que nós fazemos parte dela. Nós temos que sentar e discutir. Não é só criticar, criticar é muito fácil. Não é? A gente está sentadinho aqui criticando, nós passamos a ser radicais, nós somos contra as grandes indústrias, nós somos contra as grandes barragens, nós somos contra a exploração de petróleo, mas nós somos a razão de tudo isso. Eu acho que a chave da questão está em democraticamente, nós todos juntos, discutirmos a questão, colocar a questão e ver como é que nós vamos reduzir a nossa emissão de carbono. Como é que nós vamos reduzir o nosso grande consumo de tudo que o planeta tenta oferecer e que não é mais capaz, porque uma só espécie monopolizou e destruiu tudo. Então, eu acho que nós temos que resolver o problema. Agora, o problema nós vamos resolver entre nós, todos os seres humanos, com os nossos governos, com as nossas empresas, com as nossas instituições, com as universidades. Nós temos que resolver juntos. Não é só criticar e ser contra a barragem, ser contra a acieria, ser contra a mineradora, ser contra a exploradora de petróleo. Nós somos a razão disso tudo isso. Ela está produzindo para nós, não é isso? Todo mundo aqui critica a emanação a extração de petróleo, mas nós todos temos um automóvel, não é? Nós consumimos. Então, nós vivemos num mundo que é uma contradição imensa. Como é que vamos resolver esse problema dessa contradição? Eu, sinceramente, não tenho a resposta. Sebastião, uma outra questão muito a ver com a sua posição, o seu olhar de fotógrafo. Você acredita na imparcialidade do fotógrafo? É possível registrar a essência de uma cultura sem fazer parte dela? Não, eu não acredito de forma alguma na objetividade da fotografia. A fotografia é profundamente subjetiva. Eu acho que o fotógrafo com seu aparato de ideias, com a sua ideologia, com a sua ética, ele faz uma intervenção. Nós podemos ser 10 fotógrafos, estão aqui fotografando a mesma coisa e cada um vai intervir de uma forma diferente, vai apresentar a sua maneira. Então, aquela ideia de que o fotojornalismo, a fotografia, ela é imparcial, não é não. Ela é completamente uma tomada de posição. A fotografia é uma tomada ideológica de posição. Então, qual é a segunda questão? Se é possível registrar a essência de uma cultura sem fazer parte da cultura? Não é possível. Eu acho, olha, eu sei que tem um grupo de jovens aqui, nós estamos dentro da universidade. Eu acho que se tem um jovem que queira ser fotógrafo, que ele gosta de fotografia, que ele realmente se quadra bem, que ele quer fazer fotografia, ele tinha que colocar em questão a formação dele. Eu aconselharia todos os jovens a entrar na universidade como... Não é necessário para fazer um vestibular, eu tenho a impressão que a universidade pode te aceitar só para você frequentar alguns cursos, não é? Mas para você, e se você não puder, você começa a estudar um pouquinho de sociologia, um pouquinho de antropologia, um pouquinho de economia, de geopolítica, para você poder se situar dentro da sua sociedade, dentro do momento histórico que você está vivendo, para que a sua fotografia tenha um sentido. Eu trabalhei nas maiores agências de fotografia do mundo. E eu vi fotógrafos fabulosos, que tinham uma maneira fantástica de fotografar. A partir do momento da vida deles, não sabiam mais o que fazer. Não sabiam mais o que fazer porque faltava esse instrumento
de análise, esse instrumento de síntese, né, que a formação te dá. Eu acho a formação imprescindível para você intervir como fotógrafo, principalmente os fotógrafos documentários, os fotógrafos que trabalham com a sociedade. Muito bem. Uma pergunta muito pessoal, agora na verdade vou juntar duas perguntas aqui. Você acredita em Deus? Qual a sua relação com a espiritualidade? Você é otimista com o futuro da humanidade no planeta? Não, eu não acredito em Deus. Eu sou ateu. E a questão é qual Deus? Não é verdade? Só na Índia deve ter uns 800. Então, eu acredito numa ordem geral das coisas. Eu acho que com a evolução, se eu tivesse que definir um grande apóstolo, seria o Darwin para mim. Com a teoria da evolução das espécies, o Darwin, eu acho que fez um grande avanço na direção da compreensão da nossa evolução. Eu acredito que uma ordem geral foi estabelecida através desses bilhões de anos de evolução do nosso sistema. O homem, se a gente considera a história do nosso planeta tão larga como a frente desse palco aqui, possivelmente a espécie humana entrou no último milímetro que está lá embaixo. A nossa história referenciada, a nossa história descrita, ela tem 6 mil anos. Ela vai ao Egito. Depois, nós perdemos. Nossa história começou a aparecer com a organização comunitária um pouco mais larga, ela começou a aparecer. Nós existimos há quantos anos? 100 mil anos? 1 milhão de anos? Máximo. Não é isso? Os dinossauros, eles viveram em torno de 150 milhões de anos. Eles já desapareceram há 150 milhões de anos. As baleias tiveram seu apogeu há 52 milhões de anos atrás. Elas estão em processo de extinção. Então, eu acho que nós somos fruto dessa evolução. Então, essa evolução, ela criou uma série de leis. E que nós fazemos, se a gente observar, nós somos o fruto dessas leis. E nessa ordem geral, eu acho que apareceu a espiritualidade, não é? Apareceram os instintos todos de sobrevivência. O que garantiu a existência da nossa espécie nesses poucos anos que nós vivemos em relação à evolução do planeta? Foi exatamente essa espiritualidade, foi essa adaptação, não é? Foi os nossos instintos todos, e principalmente o instinto de sobreviver. Como eu falei há muito pouco tempo atrás, esses continentes eram ligados, e só por 150 milhões de anos, muito pouquinho, quando a gente considera a história geológica do mundo. Eu estava outro dia em frente às montanhas rochosas, fazendo fotografias urgentes com um cientista, e ele falou comigo: Sebastião, essa montanha é jovem, ela é novinha. Ela é novinha porque ela ainda está crescendo. Ela cresce alguns metros todo ano. Porque a primeira montanha rochosa, as antigas montanhas rochosas, já faz alguns bilhões de anos que ela desapareceu. Ela chegou ao nível zero, e essa novinha que está aí nasceu da cinza. Então é fabuloso de ver essa evolução e de compreender que nós somos fruto dessa evolução. Eu acredito que se tem um conceito de Deus, esse conceito dessa ordem que foi organizada dentro da evolução que nós fazemos parte dela.